Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online do nosso Centro Espírita voltado ao nosso trabalho, voltado aos animais. Mas hoje vamos falar aqui de um tema mais voltado para os humanos e quero agradecer imensamente a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui as nossas atividades online e presenciais, aqui os nossos contatos pela internet, o nosso canal no YouTube, o nosso canal no Facebook, o nosso site, nosso Instagram, o nosso WhatsApp e o nosso e-mail, né? O velho bom e-mail, que pouca gente usa, mas para quem quiser mandar e-mail para a gente também está aí na tela, além do nosso endereço, pessoal que for presencialmente nas nossas atividades do Jefa Sorocaba. Lembrando, só deixar um recado desde já, que o próximo trabalho dos animais será no dia 20 de outubro, tá? No primeiro domingo de outubro nós não teremos o nosso trabalho por conta das eleições, então o próximo trabalho de assistência espiritual aos animais no dia 20 de outubro. Então deixar aqui desde já o nosso recadinho, 20 de outubro de 2024, né, para quem estiver assistindo a nossa palestra em 2024. Vamos fazer então nossa prece de abertura para harmonizar aqui o nosso ambiente, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que estejam presentes mais uma vez abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão assistindo aqui a nossa palestra, aqueles que forem assistir num outro momento, que recebam também em seus lares, em suas vidas, todo o auxílio e todo o amparo que cada um necessitar. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de cada um dos irmãos, abençoando e iluminando a todos aqueles que estão nos acompanhando, a todos aqueles que prestigiam, né, o nosso trabalho do Jefa Sorocaba, sejam os nossos trabalhos online, sejam os nossos trabalhos presenciais. Que o nosso Mestre Jesus envolva também com muito amor e muita luz a todos os nossos familiares, todas as pessoas queridas do nosso coração, encarnadas ou desencarnadas também. Que todos recebam, Senhor, o Teu auxílio, o Teu amparo e a Tua bênção em mais esta palestra do Jefa Sorocaba. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Antes da gente passar aqui para a nossa palestra, da nossa querida irmã Márcia Soares, né, que sempre envia palestras gravadas aqui para a gente, vamos então aqui aos nossos recadinhos, né, deixar bem frisado aqui os nossos recados do Jefa Sorocaba para o pessoal que já acompanha os nossos trabalhos, né, conhece as nossas atividades, pessoal que ainda tá se inteirando, né, dos trabalhos do Jefa Sorocaba. Então vamos lá, que todas as nossas atividades online e presenciais para você, toda a nossa programação aqui de atividades. Nós temos aí as atividades online às terças-feiras, né, o Estudando Marcel Benedetti, o programa que a gente iniciou esse ano de 2024. Então toda terça-feira tem um programa novo lá às 8 horas da noite no nosso canal no YouTube. E na quarta-feira, também no nosso canal no YouTube, também entra ao ar aí, todas as quartas-feiras às 9 horas da noite, programas inéditos, né, do Evangelho no Jefa, né, uma forma do pessoal poder fazer o Evangelho no lar junto conosco aqui do Jefa Sorocaba. Então, para o pessoal que às vezes tem dificuldade em fazer, pode acompanhar junto com a gente. E esse trabalho é voltado principalmente para as vibrações à distância, que é um trabalho que nós já fazíamos aqui no Jefa, também às quartas-feiras, e agora a gente tem aí o Evangelho no Jefa. Então, o pessoal que quiser fazer o tratamento à distância, pode mandar os dados que estão aí na tela para a gente e acompanhar o nosso Evangelho na quarta-feira. Na quinta-feira temos as atividades presenciais do nosso centro voltado para os humanos. Então a gente tem o atendimento fraterno, tem o passe, quem quiser só tomar passe pode ir, não tem problema. Quem quiser passar no reiki ou na cromoterapia, das 5 da tarde até as 7 horas da noite, não precisa agendamento, só chegar lá e ser atendido. E às 7 horas da noite nós temos a palestra presencial. Então quem quiser também ir só para a palestra, né, depois da palestra tem o passe, então fique à vontade aí as nossas atividades do Jefa. E as nossas palestras online, como a gente já tem feito aqui aos domingos, né, agora todos os domingos de manhã, as palestras que a gente faz no Domingo dos Animais, a gente exibe também aqui aos domingos, e hoje é uma palestra inédita, né? Hoje é uma palestra voltada aí mais com temas dos humanos, não é relacionado aí aos animais. Falei do trabalho dos animais, todo primeiro e terceiro domingo do mês, nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Como eu falei aqui no começo, nesse mês de outubro, o primeiro domingo de outubro é o domingo de eleições, né? A gente vai escolher aí os nossos candidatos, né, a prefeito e vereador em todas as cidades do Brasil. E nesse primeiro domingo do mês de outubro, dia 6 de outubro de 2024, nós não teremos o nosso trabalho presencial
de assistência espiritual aos animais. Então fica aqui o recadinho importante para o pessoal que está nos acompanhando agora online, pessoa que costumeiramente vai no nosso trabalho de domingo. Então nesse primeiro domingo de outubro, dia 6 de outubro de 2024, por conta das eleições, nós não teremos o nosso trabalho. Então retornaremos com a nossa atividade dos animais no terceiro domingo de outubro, que é o dia 20 de outubro. Então para o pessoal ir se programar, poder fazer o agendamento certinho. Então no primeiro domingo de outubro, que é dia 6, nós não teremos então o nosso trabalho presencial dos animais. E lembrando que no dia do nosso trabalho dos animais, nós temos a Cantina e Bazar do Jefa, temos livros à venda também, livros com a temática dos animais, obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros, pode conversar ali com a gente no dia do nosso trabalho. E os livros também são vendidos nas quintas-feiras, tá? Somente os livros, não tem cantina, mas tem livro para ser vendido na quinta-feira também. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter o nosso centro funcionando. E hoje, como eu falei, a nossa palestra com a nossa amiga Márcia Soares, ela gravou a palestra para a gente gentilmente e a gente exibe agora com o tema A Diferença entre a Dor e o Sofrimento. Olá pessoal, meu nome é Márcia Soares e hoje nós vamos falar brevemente sobre a diferença entre a dor e o sofrimento na perspectiva espírita. Então, para começar esse assunto, eu escolhi uma passagem de Mateus 11, 28 e 30, que diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa passagem do Evangelho de Mateus, Jesus oferece para nós um convite, né? Um convite para todos os que estão sofrendo, para todos os que sentem que estão carregando o peso, né, da dor e da opressão. Jesus promete, então, alívio e descanso para aqueles que escolhem se aproximar dele. E aí a gente precisa falar da dor e do sofrimento, né, gente? A dor e o sofrimento são dois conceitos intrinsecamente ligados à nossa experiência humana, mas que muitas vezes eles são confundidos ou até utilizados como sinônimos. No entanto, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai perceber que essas duas palavras elas carregam significados muito diferentes e expressam aspectos diferentes da nossa jornada emocional e psicológica. Então, eu entendo que compreender a diferença entre a dor e o sofrimento é essencial para esse nosso processo de autodesenvolvimento, sabe? Para o gerenciamento adequado das nossas emoções, pela busca de uma vida mais equilibrada, mais plena. Então, nessa conversa, a minha intenção é explorar um pouquinho as nuances, né, desses conceitos e pensar em como lidar com eles de forma saudável e construtiva. Falando sobre a dor é uma resposta natural, biológica do nosso corpo, diante de estímulos que podem ser nocivos ou perigosos. Então, a dor é uma sensação física e muitas vezes ela serve como um mecanismo de proteção, um mecanismo de defesa, porque ela nos alerta sobre possíveis danos ao nosso organismo. Vamos pensar, quando a gente toca numa superfície quente, por exemplo, a gente sente a dor como um aviso para que a gente tire a nossa mão dali, né? Para evitar queimaduras, para evitar danos ao nosso organismo físico. Além da dor física, a gente também experimenta a dor emocional, né? A dor emocional ela pode surgir de eventos como a perda de um ente querido, por exemplo, o fim de um relacionamento, a frustração de um objetivo, né, ou o fracasso em alcançar alguma coisa que de repente seja significativa para nós. E quando a gente fala de dores emocionais, a gente não consegue localizar a dor, apesar de sentir, não é verdade?
Essa dor emocional também é uma resposta humana natural a esses eventos desafiadores, né, que a gente encontra aí ao longo do caminho. E é importante que a gente reconheça que sentir a dor emocional não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de inadequação, mas é uma parte inerente da nossa condição humana, todos nós sentimos. Então, enquanto a dor é uma resposta imediata, né, e muitas vezes passageira, o sofrimento é um estado emocional prolongado e amplificado. Ele surge a partir da nossa relação com a dor. Então, em outras palavras, o sofrimento ele não está apenas vinculado àquele estímulo doloroso em si, sabe? A causa da dor, mas a nossa percepção, a nossa reação e a nossa interpretação dessa dor. O sofrimento, muitas vezes, gente, é resultado do apego excessivo a essa dor, onde nós nos identificamos com o que nós estamos sentindo e acabamos permitindo que aquilo defina a nossa realidade. É como se aquela dor fosse tudo que existisse naquele momento. O sofrimento também pode ser alimentado, gente, pela resistência à dor. Então, é quando a gente luta contra o que está acontecendo e acaba desejando que as coisas sejam diferentes. Então, quando a gente não consegue acolher o que a gente está sentindo, também existe o sofrimento, né? Um exemplo disso, gente, é a dor causada pelo término de um relacionamento, né, amoroso. A dor do rompimento é natural e faz parte do luto e do processo de cura de cada um. Mas o sofrimento surge quando nós nos prendemos ao passado, idealizamos aquele relacionamento ou nos martirizamos com pensamentos de autodepreciação, quando a gente foca na culpa, né? E aí a gente fica imobilizado. Então, o sofrimento, eu diria que é uma resposta emocional complexa, que pode ser intensificado pelos nossos padrões mentais e comportamentais. Então, viver problema não é um problema, todos nós vivemos problemas, né? Todos nós temos e teremos as nossas dores ao longo aí do nosso caminho. Mas, assim como a gente escolhe, né, por exemplo, o canal de TV que a gente está assistindo, a gente precisa aprender, e quando eu digo aprender é um passinho de cada vez, é um processo, né? A gente precisa aprender a escolher qual canal está passando pela nossa mente, né? Escolher sobre o que a gente está pensando. Então a gente pode escolher pensar no quanto nós fomos vítimas em determinada situação, o quanto nós fomos machucados, no quanto o outro foi injusto comigo, e com isso a gente pode perpetuar o nosso sofrimento, ou a gente pode escolher pensar no quanto nós fomos fortes para sobreviver ao que aconteceu, né? E mudar o nosso foco, escolhendo então qual canal vai estar passando pela nossa mente. Interessante, né? Então, não significa que a gente deve passar por cima da tristeza, da dor que a gente sentiu ou sente, mas a gente precisa aprender que existe um tempo para esses sentimentos. Eles não podem tomar conta da nossa vida, né? Uma forma da gente mudar o canal da nossa mente é pensar em como a gente pode contar essa história da dor, né? Mudar a história que a gente conta sobre essa dor. Pensar qual é a história que eu estou contando para mim mesmo sobre isso que aconteceu, sobre essa ocasião que me causou essa dor. Quando a gente guarda uma mágoa e a gente pensa na dor que a gente sofreu constantemente, né, o cérebro ele acaba reagindo como se a gente estivesse em perigo naquele momento. O cérebro não consegue identificar, não consegue distinguir se aquela dor sobre a qual a gente está pensando está acontecendo agora ou se ela aconteceu há 3 anos. Então, gente, o nosso cérebro vai produzir substâncias químicas, né? Vai dar lá ordem para o nosso corpo, e nosso corpo vai produzir substâncias químicas ligadas ao estresse, por exemplo, que limitam as nossas ações. Então, quando a gente está sofrendo, a gente sente que está limitado, não sente? Cada vez que a gente foca na dor, os mesmos sentimentos são desencadeados, e isso nos dá a sensação de que o sofrimento que nós passamos é eterno.
Cada vez que a gente conta a história da nossa dor, ressaltando o quanto nós fomos vítimas daquela pessoa e enfatizando o quanto ela foi cruel com a gente fica preso num papel que não deveria ser mais nosso. Já passou. A dor está no passado, já passou. Então, entender essa diferença entre a dor e o sofrimento nos leva, gente, a uma lição valiosa, sabe? A importância da aceitação e da resiliência diante das dificuldades da vida, que são passageiras. São passageiras. Se vocês ainda não viram a minha palestra sobre a transitoriedade, sugiro que vocês deem uma olhadinha, porque eu entendo que essa percepção, esse entendimento, né, da efemeridade das experiências que a gente passa enquanto encarnados, nos traz uma nova perspectiva diante das dores que a gente experimenta ao longo do caminho. Vai haver dores, não tem jeito. A gente está encarnado aí num planeta de provas e expiações, a gente não está de férias aqui. Então, aceitar a dor como parte dessa experiência humana nos permite lidar com ela de uma maneira mais saudável, mais madura, sabe? Construtiva e não destrutiva como é na maioria das vezes. Então, em vez de tentar fugir ou negar a dor, a gente pode enfrentá-la de frente. Reconhecendo as nossas emoções, né? Aí parte do autoconhecimento, percebendo aí o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo, de onde tá vindo isso. Percebendo então aquilo que eu preciso sentir, acolhendo tudo isso e olhando, gente, para aquilo que precisa ser cuidado em nós. Cuidar e curar são palavras que têm a mesma raiz etimológica, porque toda cura pressupõe cuidado. Então, olhando com carinho para esse momento de dor, que pode parecer desafiador para nós, né? Nós nos daremos a chance de, quem sabe, entendermos as lições que as dores vieram nos assinalar. Porque, gente, vamos pensar, se aquilo está doendo em mim, é em mim que eu preciso cuidar, né? Se está doendo aqui, é aqui que precisa ser trabalhado. Não está fora, não está no outro, está em mim. E aí a gente também precisa pensar sobre o perdão. Né? Sabe aquela história? Ah, mas eu nem lembro mais disso. Eu deixei pra lá. Já esqueci, nem penso mais. Quantas vezes a gente empurra pra dentro de nós aquela situação que foi dolorosa pra nós, sem que a gente se permita sentir, não é mesmo? A gente esconde da gente mesmo. Mas será que esse deixar pra lá é perdoar? Como saber se eu realmente consegui perdoar alguém por alguma situação que me causou dor? Essa resposta está dentro da gente, né? Então, uma maneira de descobrir é a gente lembrar da situação que aconteceu, daquela situação, daquele momento que nos trouxe dor, e prestar atenção no que a gente sente. Se eu conseguir olhar para aquilo de um outro ângulo, identificando a lição, né? E não o mal que aquela pessoa me fez, desejando que aquela pessoa seja feliz, que ela siga o caminho dela em paz, sentindo meu coração leve, né? Tendo a sensação de que tudo está distante, está no passado, está lá longe. São fortes indícios de que a gente conseguiu perdoar, de que a gente digeriu tudo aquilo e que passou. A grande dificuldade em perdoar passa pelo processo da gente conseguir sair do papel da vítima, né, da situação, para compreender o erro do outro. A pessoa, ela não perdoa, gente, porque ela não aceita ter sido magoada, né? Ela não consegue entender os motivos que levaram o outro a magoá-la. E também é muito comum que a gente não consiga compreender a atitude dos outros porque a gente sempre está olhando com o nosso óculos, né? Então a gente pensa, eu jamais teria feito aquilo, e não aceita que o outro fez. E aí a gente esquece, né, que cada um age e se comporta de uma forma diferente. Na minha percepção, ninguém causa dor a outra pessoa conscientemente, sabe, gente? Eu entendo que normalmente quem fere tá ferido e ainda não conhece um outro caminho, não conhece uma maneira mais amorosa de se relacionar e acaba ferindo as pessoas. Então, os nossos sentimentos, eles resultam, né, dos processos, das nossas percepções, das nossas emoções, das nossas sensações
acumuladas aí ao longo do nosso caminho, não só desta vida que nós estamos vivendo agora, mas das vidas pretéritas também, né? E é através deles que a gente tem toda uma forma muito peculiar de sentir e agir perante o mundo. Cada um age de um jeito diferente. E a resiliência nessa história toda? A resiliência, gente, por sua vez, é uma habilidade poderosa, né, que nos permite lidar com as adversidades de uma forma mais positiva. Então, ela envolve toda a nossa capacidade de nos adaptar às mudanças, de aprender com os desafios e seguir em frente, mesmo diante de momentos dolorosos. Então, a resiliência ela também não significa ignorar a dor, mas sim encontrar formas de crescer com ela e utilizar aquela experiência como uma oportunidade para a gente conseguir amadurecer emocionalmente. A nossa vida é essa constante aí montanha-russa, né, gente? De emoções, altos e baixos. E todos nós vamos enfrentar esses altos e baixos ao longo do caminho. Aprender a equilibrar a dor e o sofrimento é essencial para que a gente consiga manter a nossa saúde e o nosso bem-estar, para que a gente consiga seguir nesse caminho mais leves. Isso não significa que a gente precisa ser invulnerável, não é isso que eu estou dizendo. Não é para a gente evitar a dor a todo custo, mas sim a gente encontrar um meio termo saudável em que a gente consiga reconhecer os nossos sentimentos sem nos deixar submergir completamente neles, sabe? Sem que eles tomem conta da gente, sem que a gente tenha aquela sensação de que está se afogando no meio daquela situação. Então, em resumo, a dor é uma resposta natural, é imediata, é uma resposta do nosso corpo a estímulos que são nocivos. Enquanto que o sofrimento é um estado emocional amplificado, que surge então da nossa relação com aquela dor. Compreender essa diferença é fundamental, para que a gente consiga enfrentar os desafios da vida com mais sabedoria e equilíbrio emocional. Aceitar a dor, gente, como parte dessa nossa experiência humana e cultivar a resiliência nos permitem crescer através das dificuldades, né? E encontrar significado para todas as nossas experiências, né? Então, o que aquela experiência veio me trazer? O que aquilo significa para mim? Bom, eu iniciei com uma citação bíblica e vou finalizar com uma outra citação bíblica. Lá em Salmos 35 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, esse versículo bíblico, ele nos lembra que a dor, ela é temporária. E que, assim como a noite, ela é seguida pelo dia, a alegria vai surgir, gente, após um período de tristeza, após uma dor, após uma dificuldade. Então, é só um lembrete, né, de que a esperança, de que a alegria podem ser restauradas mesmo depois das situações mais difíceis. A gente precisa então aprender, e de novo, quando eu digo aprender, é um processo, né? A gente precisa aprender a enfrentar a complexidade das nossas emoções e abraçar a nossa humanidade com mais compaixão. Isso vai nos ajudar a navegar pelo oceano da vida com mais resiliência, com mais gratidão pelas oportunidades de crescimento, né, que surgem no nosso caminho. As boas e as difíceis também. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Até a próxima. Nós que agradecemos, Márcia, mais uma vez pelo seu carinho, por ter enviado para a gente essa palestra, e que Jesus te abençoe e te ilumine hoje e sempre. E a gente vai agora fazer a nossa prece de encerramento para finalizarmos aqui a nossa atividade de hoje. Mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais que estiveram conosco em mais esta palestra, abençoando e envolvendo a todos os irmãos que estão assistindo agora, no momento em que ela está indo ao ar, aqueles que forem assistir em outro momento, que recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga, que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus e obrigado mais uma vez a vocês que estiveram conosco em mais esta palestra online aqui do Jefa Sorocaba. Que Jesus te abençoe e ilumine cada um de vocês. Tchau, pessoal, até a próxima.